O aviso universal será um evento cósmico, sem precedentes na história da humanidade, um fenômeno de natureza desconhecida para a ciência. De acordo com muitos videntes, será como uma luz acesa, nas profundezas do cosmos, que provém diretamente de Deus, e que atingirá a Terra, durante aproximadamente 20 minutos. Será visível a olho nu, mas também será uma força invisível que vai sacudir as consciências dos homens, provocando neles um grande choque de ordem emocional, psicológica e espiritual, mas não causará qualquer dano físico direto. Sendo assim, bem poderia ser definido como o último esforço do céu, para que a humanidade tome clara consciência de Deus e do pecado, ampliando a dimensão espiritual e a compreensão da magnitude da distância que estamos de Deus, por causa dos nossos pecados. Em outras palavras, este aviso universal será um grande teste para a consciência da humanidade. Não será, no entanto, algo que modifique o curso dos acontecimentos catastróficos que teremos de enfrentar, mas será sim uma possibilidade de mudar a nossa perspectiva face a esta realidade, podendo obter deste acontecimento grandes benefícios espirituais. Este evento é amplamente revelado por Deus a muitas pessoas por todo o mundo. Não é na verdade de grande conhecimento do público, e ao mesmo tempo, pouco credível para muitos. Certamente você se perguntará, por que motivo algo de tão grande magnitude foi mantido em silêncio? Talvez a resposta seja, porque não foi vinculado nem à ciência, nem à religião, ficando desta forma associado apenas aos homens de fé. Algumas das mensagens dadas por Jesus e Maria Santíssima, através de almas escolhidas ao longo do tempo, explicam, ou dão a conhecer alguns pormenores da natureza, dos efeitos que terá sobre o ser humano, e o tempo em que há de acontecer este grande aviso de Deus à humanidade. Conhecem-se muitas revelações de videntes genuínos sobre este grande aviso de Deus à humanidade, desde há muito tempo. Mas foi nas aparições de Garabandal que se começou a difundir nos 5 continentes este assunto, compreendendo-se num contexto mais amplo. Vejamos, pois, uma breve síntese de uma das aparições marianas mais extraordinárias da história. Garabandal é uma aldeia, pequena e humilde, situada numa área montanhosa do norte da Espanha, onde ainda hoje se conservam as pegadas deixadas pela presença da Santíssima Virgem Maria, nas quase 3.000 aparições públicas, entre os anos de 1961 e 1965, há 4 meninas, com idades entre os 11 e os 12 anos, Conchita, Jacinta, Maricruz e Mariloli. O aviso estará vinculado a um fenômeno astral, como se 2 estrelas colidissem entre si, que este fenômeno não causará danos físicos, mas nos espantará, porque nesse preciso instante, veremos as nossas almas, e o dano que causamos será como se estivéssemos a agonizar, mas não morreremos pelos seus efeitos, embora seja possível que morramos de medo, ou devido à impressão causada por vermos a nós mesmos. Estas revelações dadas naquela pequena aldeia são consistentes com muitas outras, dadas ao longo do tempo em todo o mundo, podendo-se constatar que o referido aviso virá como um último alerta para a humanidade, a qual se encontrará submersa numa profunda crise planetária. Apresentamos a seguir o relato da vidente Luz de Maria de Bunila, que há mais de 25 anos recebe mensagens de Nosso Senhor Jesus e de Nossa Santíssima Mãe, profetizando e advertindo a humanidade sobre acontecimentos dramáticos, muitos dos quais se realizaram com exatidão. Aqui segue o relato que ela nos dá sobre a sua experiência pessoal, do que será o aviso universal. De forma muito particular, o Senhor deu-me a entender que virá um cometa que se aproximará da Terra, toda a humanidade o verá. Isto fará com que muitas pessoas se confessem, não por arrependimento, mas por pânico. Aparecerá um sinal no céu.
uma cruz. Durante vários dias, as pessoas de fé sentirão a necessidade de confessarem os seus pecados, de arrependerem-se. Os outros dirão que é provocado pelo homem e se insurgirão contra a Igreja Católica, dizendo que é um ardil para atemorizar a humanidade. No meio desta confusão, e de um terremoto, virá o aviso, do qual Nosso Senhor me permitiu viver uma parte na Quaresma de 2008, na quarta-feira de cinzas, e que descrevo a seguir. Senti no meu ser uma angústia, como se algo estivesse a aproximar-se, sem que soubesse o que era, como um medo, algo angustiante, que não sabia o que era. Pensei que algo iria acontecer, era algo que fazia o meu coração bater de forma acelerada. Passei assim, cerca de 20 minutos, então a angústia foi aumentando, até que comecei a sentir, como se a alma me abandonasse, porque pouco a pouco senti uma solidão espantosa que me ia tomando não apenas o ser espiritual, mas também o meu corpo físico. Até que senti uma solidão terrível. A angústia fazia-me andar de um lado para o outro, porque cada vez a solidão era maior. Estava plenamente consciente de que estava a ficar sem Deus no meu ser. A minha alma estava desolada, angustiada, caminhava procurando consolo, e não o encontrava. A solidão, o vazio eram cada vez maiores, até que chegou o momento em que me senti enlouquecer. A minha alma ficou sem Deus. E como num filme, começaram a desfilar dentro de mim todos os pecados, talvez os maiores cometidos pelos homens. Senti, ou melhor, estava a vivê-los, porque eu sentia-os como se fossem meus, vivia-os, senti o que passa pela mente, pelo coração, no interior das pessoas que tiram a própria vida. Vivi esses momentos anteriores que padecem os que tiram a própria vida. Vivi o que sente uma criança quando está sendo abortada. Vivi os abusos dos seres humanos que são ultrajados. Vivi a toxicodependência, a prostituição. Todo o gênero de pecados começaram a desfilar um após o outro dentro da minha alma. Era um desespero terrível. Sentia na minha mente que não podia sair de casa porque tinha sido abandonada por Deus. Estava a viver a total ausência de Deus. É um vazio espantoso, que nada consegue preencher. Aqui os homens pecam e arrependem-se, mas não sentem o peso, a ofensa que causa o pecado, porque temos a presença de Deus. Caminhava desesperada, vivendo aquele abandono de Deus, tão terrível, e nisto lembrei-me que o meu marido crê em Deus, e fui ter com ele em seu quarto, e disse-lhe: por favor, coloca-me as mãos na cabeça, preciso que me passes Deus, porque me abandonou. O meu marido, assustado, não sabia o que fazer e perguntava-me: o que é que te aconteceu? E eu dizia-lhe desesperada: não tenho Deus, desapareceu de mim, por favor, passe-me ele. Os meus lamentos vinham realmente do mais profundo do meu ser, e ele dizia-me: o que devo rezar? E eu disse-lhe: qualquer coisa, mas passa-me Deus. Isto foi realmente desolador, amargo. Ele orou, mas o vazio persistia. Acho que fui tentada pelo demônio a sair da minha casa, pegar o carro e procurar um dos sacerdotes, mas dentro de mim eu sabia que se saísse da minha casa, poderia ser fatal. Então deixei-me cair por terra com os braços estendidos em cruz, e supliquei a Deus que regressasse a mim. Naquele momento então, a minha alma falou comigo. Eu sabia que era minha alma, e disse-me algumas palavras, que eu fui repetindo conforme ela me falava, e senti então que o Espírito Santo estava a preencher-me. Fui sentindo-me invadir por uma paz, que nunca antes havia experimentado, uma paz que me completou, que se fundiu em mim. Senti o peito transbordar, até que algo físico me marcou, uma presença que eu ainda hoje sinto, e que abarca todo o meu peito. E assim, será o aviso.
Portanto, as pessoas que estão em pecado ficarão como loucas, e o demônio que estará à espera, irá induzi-las a cometerem suicídio, para as levar como seu botim, antes que chegue a hora da misericórdia. O aviso será para aqueles que não estão com Deus um momento terrível, insuportável, em que acabarão de entregar-se nas mãos do demônio, que com as suas legiões demoníacas cercarão as almas, para recriminá-las pelo pecado em que vivem e para dizê-las que não terão perdão de Deus. Para aqueles que são tíbios, será o momento do arrependimento, da graça, porque ao compreenderem o erro pedirão perdão e se converterão, e para os que estão em graça será o momento de serem preenchidos com a presença do Espírito Santo. Sabemos que, após o aviso, os que não creem, darão uma explicação científica, para que a humanidade persista no erro, e o pecado aumentará, existirá perseguição. Desde este dia a minha vida não é a mesma. Deus, no aviso, nos dará consciência do pecado. Nunca esquecerei esse dia. Chorei nesses momentos em que não sentia Deus, não conseguia nem pensar, porque a ausência de Deus superava tudo, só sentia o vazio, e vivia na minha carne os pecados, que se sucediam um após o outro, aumentando a ansiedade e a solidão. Esta é a minha experiência pessoal sobre o aviso. A transcrição desta vivência, deste sofrimento com Jesus. Ele disse-me que isto sentirão as almas no aviso, e que é apenas uma gota do que ele viveu no Getsemane, pelas nossas culpas. Confiou a mim tuas lágrimas.